Olá pessoal, estamos aqui no Visual G. Continuamos a falar sobre algoritmos e pseudocódigo. Vou nomear aqui o nosso próximo algoritmo, colocar exemplo decisão. Existem alguns momentos, ou seja, existem algoritmos, existem momentos em que a gente precisa tomar uma decisão dentro desse algoritmo, que é executar ou não um determinado bloco de código. E aí eu vou exemplificar aqui para vocês. Então, a gente vai ver algumas estruturas de decisão, que vai ser o se, então, se não, e o caso, que é o escolha. Então, vou criar um exemplo aqui, clássico, que é o de média. Então, a gente vai ter nota 1 e nota 2 como variáveis do tipo real. Então, eu vou calcular uma média aqui. O que é que vai ser feito? Vou pedir a entrada, escreva, digite a primeira nota, vou ler essa entrada, e essa entrada vai ser colocada na variável nota 1. Nota 1 vai guardar esse valor. O segundo valor diz respeito à segunda nota. E essa segunda nota vai ser guardada na variável nota 2. Ok? Então aqui eu vou calcular essa média. A gente já viu em exemplos anteriores como a gente vai realizar esse processamento de cálculo. Nesse caso eu vou colocar direto no escreva. A média é. E aqui eu vou realizar o cálculo, que vai ser nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Para dar a precedência dos operadores, a gente quer que a soma seja feita antes da divisão. Então, a gente precisa usar os parênteses para informar isso. Ok, aqui a gente vai ter a média, né? Vamos executar. Primeira nota 5, 9, a média 7. Isso porque, deixe-me ver o que aconteceu para essa nota ser 7. É isso mesmo, 9 mais 5, 14, dividido por 2, 7. Beleza, calculamos a média. Mas aí a gente quer agora informar se esse aluno vai estar aprovado ou não. Para isso, nós vamos considerar, vou inserir aqui um comentário. Se a média for maior ou igual a 7, esse aluno vai estar aprovado, ok? Então, como é que a gente vai fazer isso com o comando? A gente vai usar a estrutura de decisão se, que tem essa estrutura aqui, ó, se alguma coisa, algum teste vai ser verificado. Então, nesse caso, é se a média for maior ou igual a 7. Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Vamos voltar aqui para o nosso programa, como ele estava, e vamos colocar aqui uma variável média. Média vai ser do tipo real e vai guardar o valor do cálculo da média. Então, vou atribuir, vou passar para a média o valor do cálculo de nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Certo? Então, aqui eu vou exibir, inclusive, só média. Média está guardando esse cálculo. Se a gente executar mais uma vez o programa, usar os mesmos valores, 9 e 5, a média é 7. Então, funcionando. O que a gente vai fazer com média agora para decidir se o aluno está aprovado? Eu vou dizer se
a média, ou seja, o resultado desse cálculo, ele for maior ou igual a 7, ao número 7, então essa é a estrutura. Se, condição, então. Escreva, é a instrução que eu irei realizar aqui dentro. Então, eu vou dizer, escreva aluno aprovado. Ok? E preciso delimitar, então digo fim se. O que é que eu estou dizendo? Se a média for maior ou igual a 7, então execute essa linha aqui. Poderia ser qualquer instrução. Nesse caso, a instrução é um comando de escrever. Então, vai digitar, vai informar isso. E eu finalizo aqui na linha 21. Então, preciso abrir a estrutura e fechar essa estrutura por meio do fim se. Vou executar. Nota 9,5. A média 7. Aluno aprovado. Então, foi exibido a média do aluno e a informação que ele foi aprovado. Para a gente pular a linha, gente, para não ficar as informações aqui uma do lado da outra, a gente vai usar o escreval, tá certo? A gente colocar um L aqui nesse Visual G, no nosso Portugal, para ele dar pular essa linha, dar essa quebra de linha. Então, vou executar mais uma vez, 9,5, a média 7, aluno aprovado. E se o aluno não tiver a média maior do que 7, maior ou igual a 7, por exemplo, 5 em 6, a média é 5,5, ele não houve nenhuma informação, porque nós não previmos isso, né? Então, o que é que a gente pode colocar aqui? Eu poderia ter outra estrutura se média for menor do que 7, então escreva aluno reprovado. Fim se. Ok? Vou executar. 5 e 6, aluno reprovado. Na verdade, a gente sempre tem aquela nota em que o aluno pode chegar aí para a final, né? Então, a gente vai considerar o seguinte. Se média menor do que 4, então escreva aluno reprovado. E aqui, propositalmente, vou colocar se média for menor do que 7 e o i é o nosso operador lógico, tá bom? Então, essa condição deve ser satisfeita e outra condição. Então, se média for menor do que 7 e média for maior do que 4, maior ou igual a 4, então apto para final. Fim se. Então, a gente tem 3 condições aqui para serem verificadas. Então, vou colocar aqui o exemplo anterior, 6 e 5. Teve aqui um probleminha, deixe-me ver o que aconteceu. Então, ok, nesse caso foi só a questão dos parênteses para dividir aqui. Então, eu tenho aqui um teste para ser feito e outro teste. E o meu i, para que ele seja verdadeiro, né, essa verificação, eu preciso que isso seja verdade e isso também seja verdade. Ou seja, a média vai ter que ser menor do que 7
e média deve ser maior ou igual a 4 para executar a linha 24 aqui. Ok? Então, vou executar mais uma vez. 6 e 5, a média é 5,5, ele foi apto para a final. Então, ele só vai exibir a mensagem da linha 28 se esse aluno estiver com a nota menor do que 4. Ok? Isso é uma forma da gente escrever. Existe uma forma mais otimizada para se fazer isso, que é o seguinte. Minha estrutura se, eu também posso ter o se não, ou seja, se essa condição for satisfeita, se esse teste for verdadeiro, ou seja, média maior ou igual a 7, então execute essa instrução. Se não, escreva aluno reprovado. Fim se. Vejam que eu reduzi o número de linhas, inclusive, do meu código. Então, agora eu tenho um teste aqui. Se ele for verdadeiro, ele executa essa linha. Se não, ele vai executar a outra linha, certo? As outras instruções. E aí eu finalizo esse bloco com o fim se. Só que a gente viu, nesse caso aqui, o aluno vai ser reprovado ou aprovado, né? Aqui ele foi reprovado, porque esteve abaixo de 7, porém a gente quer dar a opção de ele ir para a final. Então, a gente pode também aninhar essas condicionais. Como é que a gente faz isso? Então, veja que o meu senão, eu vou ter dentro do senão a estrutura se, outro se dentro do senão. Ó, se média for maior do que 4, então escreva apto para final. Vou colocar aqui maior ou igual, tá certo? Se não, olha que eu tenho uma estrutura dentro uma estrutura condicional dentro de outra estrutura condicional. Se não, escreva aluno reprovado. Vamos entender isso. Aqui eu preciso colocar o fim se, porque esse fim se diz respeito a esse bloco de código e esse fim se a todo esse bloco aqui. Ok? Então, vamos ver o teste. Ó, se média for maior do que igual a 7, ele vai executar isso. Se não, eu já coloco outra condicional. Se média, ou seja, se média não é maior ou igual a 7, se ela for maior ou igual a 4, ou seja, ela é menor do que 7, mas aqui eu quero verificar se ela, além de ser menor do que 7, ela é maior do que 4, maior ou igual a 4. Se sim, se isso for verdade, execute isso. Se não, vai ser menor do que 4 e o aluno vai estar reprovado. Então, aqui ele vai ser aprovado, nota 9 e 6, média 7,5, aluno aprovado. 5 e 6, ele vai estar na final, apto para a final, a mensagem aqui sendo exibida. E ele pode ser também reprovado, ok? Posso colocar mais instruções aqui dentro? Posso. Por exemplo, digamos que eu queira verificar se esse aluno tirou 10. E se ele tirou 10, eu vou dar os parabéns a esse aluno, se ele tirar uma nota maior do que 7 e essa nota for 10. Então, dentro do se, eu vou colocar aqui, ó, se média for igual a 10, então a mensagem que vai ser exibida vai ser essa. Parabéns. Vou colocar parabéns 10.
Se não, ele vai dizer que foi aprovado, mas não foi aprovado com 10, né? Se não, e finalizo. Fim, se. Ok? Vou executar e agora eu vou colocar que ele vai tirar 10 de média. A média é 10, parabéns. Então vejam que dentro do próprio se a gente colocou uma condição como instruções a serem executadas. Então a gente tem como alinhar essas instruções, ok? Vamos ver uma outra estrutura. Vamos ver a estrutura agora escolha e por que ela existe, qual a finalidade dela. Então vamos imaginar agora um programa que tenha dois números, receba dois números, num 1 e num 2, do tipo inteiro. E vai realizar uma soma. Então, minha variável soma vai guardar um valor também do tipo inteiro. Aliás, a gente vai ter uma operação sendo feita. Então, vou chamar op para guardar um operador. E esse operador é um caractere, o sinal de mais ou o sinal de menos. Acho que eu vou colocar aqui para ser um número. Então, eu vou colocar inteiro. Depois a gente muda para o caractere, tá bom? Para ficar mais claro. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou solicitar a entrada. Digite o primeiro número. Vou ler no 1. Vou pedir o segundo número. Vou ler o número 2. E vou também solicitar a entrada de uma opção. Então, vou fazer o seguinte aqui. Selecione, insira a sua opção. 1 para soma e 2 para subtração. E vou ler essa opção que vai ser inserida, vou guardar em OP. O que a gente poderia fazer? Então, eu quero fazer o seguinte, dependendo da entrada que vai ser recebida após os dois números, eu quero que seja feita a soma ou a subtração, mas quem vai decidir isso é quem vai estar utilizando o programa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma condicional. Se OP, ou seja, a opção, for igual a 1, então se for 1 é soma, né? Está aqui, a soma é num 1 mais num 2. Se não, se OP for igual a 2, então a subtração é num 1 menos num 2. Ok? Se não, vou colocar aqui nenhuma opção, aliás, opção inválida, vou colocar. Fim se e aqui fim se. Então, esse fim se diz respeito a esse bloco e esse fim se a esse bloco. Vamos executar.
Então, dois números vão ser inseridos, 6 e 5. Insira a opção 1 para a soma e 2 para a subtração. Se eu digitar 1, a soma é 11. Vamos digitar outro. Vamos testar a subtração. Opção 2. A subtração é 2. 6 menos 8, 2. E vou inserir agora outro valor. No caso, não é 1 nem 2. Vou digitar 9 como opção. Opção inválida ou operador inválido. Tem outra forma de a gente fazer isso? Tem. Quando a gente tem, não precisa verificar nenhuma condição, a gente precisa verificar, por exemplo, um operador, a gente usa uma estrutura chamada escolha. Como é essa estrutura? Então, em substituição a isso, eu vou usar o escolha. Então, a escolha vai verificar o valor que vai estar inserido em OP, que é minha variável OP, e vai verificar cada caso. Então, caso 1 ou caso 2. E finalizo. Basicamente, essa é a estrutura. Então, caso seja 1, escreva a soma é num 1 mais num 2. Caso o valor de OP seja 2, então vai escrever a subtração é num 1 menos num 2. E quando a gente não, no caso a opção, o operador não for nenhum daqueles que a gente está prevendo que vai ser inserido, a gente coloca outro caso. Então, não foi nenhum, não foi o 2, vai ser outro caso. Então, vou escrever operador inválido. Certo? Agora eu vou executar. Então, vou digitar 2, 8, quero a soma, que é 1. Deixa eu ver qual foi o erro aqui. Não precisa desses dois pontos. Dois, 5, quero a soma. A soma é 7. Vou testar o outro caso, tá bom? 2, 8, vou digitar 6, não é nenhuma das opções previstas. Ou seja, 6 não é 1, 6 não é 2. Então, ele cai em outro caso aqui da linha 22, que é essa linha que vai ser executada. Então, no escolha, a gente sempre vai escolher um operador, que pode ser numérico ou caractere. Eu vou fazer com caractere aqui para vocês observarem. Antes disso, o que pode acontecer é o seguinte, eu posso fazer com que esse programa ele cresça, né? Ó. Insira a opção 1 para a soma, 2 para a subtração, e eu vou acrescentar mais um. E 3 para multiplicação. Então, vou aumentar esse programa aqui. Então, o que é que vai acontecer? Caso 1, caso 2, vou ter o caso 3, que vai ser, ó, ele vai digitar 3 para multiplicação. Então, o operador, eu vou ler 1, 2 ou 3. Se for 1, 2 ou 3, o programa vai executar ou a soma, ou a subtração, ou a multiplicação. N1 vezes N2. Ok? Então, agora pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3. E se for outro número para a opção, para essa variável, vai cair em outro caso e vai ser exibida essa mensagem. Vou testar o 3 agora, né? 3 é a multiplicação. A multiplicação de 5 vezes 2 é 10. Certo? Vamos testar agora com o tipo caractere. Vejamos. Meu op agora não vai ser mais inteiro, vai ser caractere. Por ser caractere, as opções vão ser sinal de mais,
o de menos aqui para subtração, ou o asterisco para multiplicação. Ok? Então, o op agora vai mudar o caso, não vai ser 1, 2, 3, não. Vai ser o caractere mais, por isso que eu vou colocar entre aspas, porque é um caractere, é um texto. Sinal de menos para subtração e o asterisco para multiplicação, ok? Vou rodar o programa. E agora a mudança vai ser na inserção do caractere. Então, vou colocar o sinal de mais, vai ser exibida a soma. Se eu colocar o asterisco, por exemplo, então número 1, número 2, e o asterisco vai ser exibida a multiplicação. Beleza? Então é isso, diferenças. Por que usar o escolha e por que usar o se, então? Quando a gente precisar fazer alguma verificação, por exemplo, aqui a gente não tem a possibilidade, se o nosso programa fosse média, de fazer isso. Caso média maior do que 7, isso não é permitido, ok? Então, quando a gente tiver comparações desse tipo, a gente vai usar a estrutura se. Então, quando é um valor numérico ou um caractere, a gente pode usar a estrutura de decisão escolha, certo? Então, por esse vídeo é só. Até o próximo vídeo.